Oi, pessoal. Hoje eu vou corrigir com vocês a lista de exercícios de química, tá? Pega aí a lista pra mim, por favor. Eu vou ler exercício por exercício. Vou comentar cada um deles com vocês, tá bom? Vamos lá. Primeiro exercício. O que é eletricidade? Anotem, tá? Vou passar a resposta completinha. Se perder, volta o vídeo e assiste novamente, tá bom? Eletricidade é definida como sendo um fluxo de elétrons que se deslocam através de um condutor, quando submetido a uma diferença de potencial, que é o DTP, tá bom? Então, eletricidade é definida como sendo fluxo de elétrons, tá? No condutor, quando tem DTP. Exercício 2. Como é formado o núcleo de um átomo? Onde encontramos o elétron? O átomo, que é a partícula fundamental da matéria, é formado por prótons, nêutrons e elétrons. No interior do átomo ficam os prótons e os nêutrons. E na eletrosfera ficam os elétrons, realizando aqueles movimentos elípticos ali na eletrosfera, ok? Então, no interior, no núcleo, prótons e nêutrons. E na eletrosfera, os elétrons. 3. Explique o que significa eletricamente neutro. Eletricamente neutro é quando há um equilíbrio, tanto de cargas positivas quanto de cargas negativas. Equilíbrio, eu digo a quantidade igual, tá bom? A mesma quantidade de carga positiva, a mesma quantidade de carga negativa. Então, é eletricamente neutro. Eletrizar um corpo é retirar ou adicionar elétrons. Retirar ou adicionar elétrons. Aí você causa um desequilíbrio nas cargas, tá bom? Então, eletrizar um corpo é quando você retira, tá bom? 4. Encontre a carga elétrica total, sabendo que um filamento passou 2,23 vezes 10 a 18 elétrons. Gente, a fórmula, eu vou mostrar aqui para vocês. A fórmula para responder esse exercício é aquela Q é igual a N vezes E. Olha aqui. E é a carga elementar, Q é a carga que você quer saber. E N é o número de, no caso aqui, elétrons. Então, a gente substitui tudo na fórmula. Terceiro ano, ó, presta atenção, é só substituir os valores. Q é o que eu quero descobrir. N é o meu número de elétrons, que é 2,23 vezes 10 a 18 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Esse 1,6 vezes 10 a menos 19 é uma constante, é o Coulomb, ok? Que é a minha carga elementar. Então, é só uma continha agora de matemática, gente. Multiplica esse por esse e soma os expoentes. Vai dar 2,23 vezes 1,6 dá 3,56 vezes 10 elevado a menos 1, tá? Para tirar esse menos 1 aqui, passa uma vírgula para cá, fica 0,35, ó, Coulomb, tá bom? 5. Determine a quantidade de elétrons que deve ser perdida por um corpo para que corresponda a 2,56 vezes 10 a menos 10 Coulomb. A mesma coisa, a mesma forma. Só que agora eu estou perguntando a quantidade de elétrons. Então, qual é a minha incógnita? É o N. Eu tenho a minha carga e eu tenho a minha constante elementar. O que eu faço? Fica Q, ó. Q é igual a N vezes E. O Q é 2,56 vezes 10 a menos 10, ó, igual a N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, ó, tá? N é igual a 2,56 vezes 10 a menos 10, então agora você passa o N aqui para descobrir. Põe o 2,56 vezes 10 a menos 10 em cima e o 1,6 vezes 10 a menos 19 embaixo. E divide. Vai ficar 2,56 dividido por 1,6 dá 1,6 vezes 10 a menos 29. Tá? Porque eu somei os dois. Então, menos 10 mais menos 19 dá menos 29. Sexto exercício. Se não entender, volta, tá? Quais os princípios da eletrostática? O que eles dizem? Bom, são dois princípios.
O primeiro princípio. Princípio da atração e repulsão. Cargas elétricas iguais se repelem e cargas elétricas de sinais opostos se atraem. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é o princípio da conservação das cargas elétricas. Sistema eletricamente isolado não troca carga elétrica, tá? 7. Diferencie isolantes de condutores isolantes de condutores elétricos e de exemplos. Então, você diferencia o que é ser isolante e o que é ser condutor, tá? Isolante são materiais onde os elétrons não se movem. Isola, não se movem com facilidade, pois eles estão bem ligadinhos ao átomo. Então, esses elétrons, a passagem deles é muito difícil porque eles estão colados ao átomo. É o que acontece com quem? Com a borracha. A borracha é um excelente isolante de eletricidade, tá bom? Próximo, condutor. São materiais onde os elétrons se movem, pois estão fracamente ligados aos átomos. Então, esses elétrons lá da sua eletrosfera, eles estão soltinhos, tá? Então, eles conseguem escapar e fazer com que a corrente ocorra. Um exemplo disso é o fio de cobre. Exercício 8. Quais são os processos de eletrização? O que eles dizem? São 3 os processos de eletrização. Os processos de eletrização são eletrização por atrito. Atritando 2 corpos neutros, ocorre troca de elétrons. Existe também a eletrização por contato. Gente, todo esse conteúdo tá anotado direitinho no caderno de vocês. Passei tintim por tintim na lousa. Então, por favor, sabe, tá com uma dúvida, sentiu uma dificuldade, recorra ao material, tá? Pesquisem. Nesse momento que nós estamos um pouquinho afastados, é importante que vocês se dediquem um pouco mais, tá? Eletrização por contato. 2 corpos, um eletrizado e o outro neutro. O B se eletrizará com a carga de A. Óbvio, um eletrizado, outro neutro. O que vai acontecer com o neutro? Ele vai acabar ficando eletrizado pela carga do A. Tá? Eletrização por indução. Processo pelo qual um corpo neutro pode ficar eletrizado sem entrar em contato com o corpo que o eletrizou. 9. Não é possível eletrizar uma barra metálica segurando-a com a mão. Tenho uma barra metálica na mão. Eu não consigo eletrizar. Por quê? Porque tanto a barra metálica como o corpo humano são bons condutores, tá? Os dois, eles conseguem passar. Então, não existe... O fato dos dois conseguirem ter uma carga elétrica livre ali, ó, dentro dos átomos, tanto a barra metálica como o corpo humano, então, são bons condutores. Porque fala aqui, ó, no A, barra metálica é isolante? Não. Barra metálica é condutor e o corpo humano isolante? Não, os dois. 10. Determine o número de elétrons existentes em uma carga de 4 coulombs. Gente, em um coulomb, pensa comigo, aí é a regrinha de 3 básica. Um coulomb tem 6,25 vezes 10 a 18. E essa é a carga de um coulomb. 4 coulombs X, tá? Então, ó, um coulomb tá para 6,25 vezes 10 a 18. 4 coulombs está para X. X é igual, então, a 4 vezes 6,25 vezes 10 a 18. 4 vezes 6,25 vai dar quanto? 25 vezes 10 a 18. Tá bom? Passei a vírgula, vai ficar 2, vezes 10 a 19 elétrons. O que é campo elétrico? É o campo de força provocado pela ação de cargas elétricas. O campo elétrico só é detectado a partir da interação do mesmo com uma outra carga elétrica, que é o campo prova, que é aquilo que eu já expliquei para vocês, que é o Qzinho. Para saber a quantidade de carga que tem nesse campo, a gente usa o Qzinho, que é o exercício que nós vamos fazer no 12º aqui, ó. Uma carga Q. Essa aqui é a carga prova, para saber a quantidade da carga aqui, ó, desse campo.
É 2 vezes 10 elevado a 26 coulomb. É colocada num ponto M do espaço e fica sujeito a uma força. Eu acho que esse exercício ficou faltando um dado importante aí, tá? Então, anotem. Há uma força 10 newtons para o norte. 10 newtons, tá? Então, anotem aí. Há uma força 10 newtons para o norte. Ponto. Calcule a intensidade e o sentido do campo elétrico. Para saber a intensidade e sentido, eu vou usar aquela fórmula. E é igual a F ó. E é igual a F sobre quê? Força que eu tô pedindo. Mas eu tenho o meu valor aqui, ó. 10, que é a força, ó. Força é sobre 2 vezes 10 elevado a 26. 10 dividido por 2... Ah, não, peraí, gente. Calma aí. Aqui faltou, que é o E, não é F. Peraí. E é igual... Ó, olha aqui pra mim. E é igual a 10 sobre 2 vezes 10 elevado a 26. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 10 elevado a 26. A menos 26. Subiu 26, ó. Pessoal, espero ter ajudado. Não entendeu? Volta o exercício, por favor. E assim que a gente voltar para o espaço cultural, eu tento ajudar vocês melhor, tá bom?